Estimados amigos, bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, externar o contentamento de estar novamente nesta casa, na AME. Ontem já expressava a minha alegria de estar de volta a Caruaru, onde estivemos no Francisco de Assis à tarde, à noite no Bezerra de Menezes, agora pela manhã com vocês nesse seminário e logo mais às 16 horas no Leão Denis, encerrando com a palestra Medo de Envelhecer, que pode parecer uma coisa meio deslocada, mas não é não. É algo que tem a ver com todo esse histórico que a gente vai encontrando na humanidade. E vale uma reflexão poderosa a respeito dos tesouros espirituais. O nosso seminário vai constar de 2 instantes. Teremos, após o primeiro instante, 20 minutos para vocês verem livros, um lanche, uma coisa mais, depois retornamos. Nós vamos dividir em 3 etapas esses 2 instantes. A primeira, vamos começar com as consequências do suicídio. Pode parecer que eu estou começando pelo final, mas vocês vão entender logo depois por que é que eu vou começar pela consequência, a visão espírita do suicídio. A segunda etapa, nós iremos reflexionar o que é que está ocasionando tantas pessoas recorrendo à autodestruição ou à destruição do seu corpo. E a última etapa, qual seria os elementos preventivos e a terapêutica para libertar-se de tudo aquilo que pode nos levar a pensar em tirar a própria existência física. Portanto, a primeira identificação, o que é que ocasiona o gesto da destruição do nosso corpo. Segundo, o que é que está provocando, se é que a gente pode detectar de uma maneira lúcida, tantas pessoas tirando a própria existência. E por fim, qual a chave, o caminho para a superação de momentos como este. Ok? Todas as religiões, elas são unânimes em rejeitar o suicídio como solução para a nossa jornada. Mesmo aquelas que não conseguem precisar a vida após a morte, identificam que o suicídio é o maior crime que a gente pode cometer contra a convicção divina, contra a presença de Deus na nossa vida. Esta é a posição em geral das doutrinas das religiões. O Espiritismo, porque nos apresenta efetivamente o que é que acontece com a criatura depois da morte, ao especificar que nós somos espíritos imortais e não o corpo que nós estamos utilizando, ao delinear de maneira precisa que a vida depois da sepultura, ela prossegue eminentemente como ela terminou aqui na Terra, que os indivíduos, eles prosseguem depois da morte sendo o que eles são, com todas as características positivas e negativas que eles apresentam. Que da maneira como a gente parte da Terra, nós chegamos da realidade espiritual, sem alterar substancialmente aquilo que nós somos no nosso mundo emocional, no nosso mundo psicológico, na nossa existência moral. O Espiritismo vai além. Quando Allan Kardec perguntou aos seres invisíveis, que movimentavam as mesas que giravam e que utilizavam as mãos daquelas adolescentes, ele fez uma pergunta com um certo toque de objetividade, mas também de poesia. E a resposta dada pelos espíritos foi uma resposta também extremamente poética, embora de maneira contundente e também objetiva. Kardec assim perguntou àqueles seres invisíveis no século XIX: quem são vocês? E eles responderam: nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Essa expressão e esta resposta, ela pincela de uma maneira muito lúcida muita coisa que o Espiritismo especifica sobre a vida após a morte. Ao dizer que eles são as almas dos homens que viveram na Terra, deixaram muito claro para o codificador do Espiritismo que os espíritos não são nem seres mágicos, nem seres diabólicos. Somos nós,
desvestidos da roupagem física. Ao mesmo tempo, identificam que aqueles que nos cercam de maneira invisível a vida da carne são individualidades com as mesmas imperfeições que os caracterizava aqui no planeta. Então, Allan Kardec de alguma maneira recordou a Bíblia, quando o texto da Bíblia Sagrada nos diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. Ora, todo espírito é de Deus. Só Deus cria as almas. No entanto, o sentido metafórico da expressão significa dizer se aquele ser invisível, aquela individualidade que está exercendo algum tipo de influência sobre a pessoa ou se comunicando, é alguém, é um espírito que está em harmonia com as leis morais da vida. Se é o espírito que está equilibrado perante o desejo do alto, ou se é uma individualidade tão perturbada como são as inúmeras individualidades que vestem o corpo físico. Allan Kardec fez outra pergunta que é sintomática. Ele assim indagou: os espíritos interferem em nossa vida? A resposta: sim. Frequentemente são eles que vos dirigem, que nós poderíamos indicar para o bem ou para o mal, de conformidade com as características morais que estes espíritos possuem. E estes espíritos indicam o bem ou o mal de acordo com a sintonia, o elo de ligação que nós estabelecemos com eles, a partir do que é a nossa vida interior, do que é a nossa vida mental, do que é a nossa vida moral. Nós sabemos que grande parte da humanidade, a grande maioria da humanidade, não está ou não se encontra ainda em um estágio espiritual elevado. Tanto é verdade que nós habitamos um dos planetas mais atrasados do universo, nossa Terra, que embora seja um planeta belíssimo, mas a humanidade que aqui vive é marcada por um estágio, muitas vezes, de primitividade emocional, de infância psicológica e de estágio moral ainda infeliz. Com exceção dos moradores de Caruaru e de Panelas, a maioria ainda está no estágio atrasado, espiritualmente falando. Em consequência disso, pela nossa infância espiritual e moral, por ser a Terra um mundo de expiação e provas, ainda recebe como sua humanidade almas em condições em diversos conflitos existenciais, espíritos que trazem histórias complicadas de vidas anteriores, almas que apresentam núcleos de culpa e de perturbação. Diz o Espiritismo que para atingirmos a plenitude do reino de Deus, que é o grande objetivo da lei de evolução que caracteriza a Terra, a alma necessita passar por diversas reencarnações, na Terra ou em outros mundos. É a reencarnação a chave para que a alma saia dos escuros estágios da perturbação interior para a grandeza da glória estelar, caminho e direção de todos nós. Nós somos pérolas envolvidas numa série de miasmas e de problemas que o nosso livre-arbítrio permitiu que cobrisse o brilho dos valores mais profundos que nós carregamos. Ontem nós dizíamos, na palestra que realizávamos no Bezerra de Menezes, a respeito disso, que o nosso olhar sobre a nossa vida precisa ganhar outros contornos, para que a gente possa vencer as nossas tendências infelizes e alcançarmos uma autoconfiança a partir da consciência de que nós somos joias divinas. Mas a gente não consegue se ver como esta joia divina. A gente pode fazer alguns ensaios, por exemplo, como nesse instante, que vocês estão com os olhos fixos em mim, olhando para mim. Aproveita. Uma das pérolas mais lindas de Deus. E isso é falta de caridade, viu? Execração pública.
Muito bem. Essa visão que eu estou colocando, que é na verdade o que vocês são também, é uma reflexão importante para a gente entender que quando Deus estatuiu a reencarnação como sendo a chave para nos levar a alcançar o objetivo da lei do progresso, que caracteriza toda a existência, lá está no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo. Tudo progride no universo, os seres, os indivíduos, os reinos da natureza, os mundos. A lei do progresso marca a criação divina. E o grande estímulo da lei do progresso para as almas é voltar aos cenários aonde nós, por imprevidência, por incúria, por imaturidade, cometemos deslizes, violentamos o equilíbrio da lei, porque violentamos, na verdade, o nosso universo de consciência. Mas Allan Kardec perguntou no livro dos Espíritos, e qual foi a resposta? Na consciência. Então, quando nós dizemos que violentamos a lei de Deus, estamos dizendo que nos auto-violentamos, agredimos a lei de Deus que está inscrita em nós. Todas as nossas atitudes contrárias a esta lei vai a própria sabedoria da lei para que ela não nos condene para sempre o refazimento. Daí está a bênção da reencarnação. Reencarnação não é punição, é lei reeducativa. A reencarnação é justiça, é verdade, é justiça, porque nós voltamos aonde nós falhamos para refazer, desatar o nó que nós estabelecemos. Força maior, a lei de amor. Então a justiça de Deus, ela é guiada pelo amor, que se expressa na misericórdia. Então, até a reencarnação, a gente precisa ter um olhar mais generoso sobre ela. Se ela nos devolve aquilo que nós lançamos sobre a vida, também é verdade que ela, a reencarnação, nos possibilita oportunidades maravilhosas de reerguimento no mundo íntimo, proporcionando que a gente deixe o passado para trás e avance para a luz do amanhã. Esta é a oportunidade de todos nós. O diálogo de Jesus com Nicodemos, de tão profundo conhecimento de cada um de nós, é significativo, porque mostra que aquele doutor da lei, embora com o intelecto ilustrado, ainda tinha certas inseguranças a respeito do funcionamento da reencarnação. Todo doutor da lei do judaísmo conhece a reencarnação, porque estuda com profundidade a Torá, mas também estuda a Cabala, o livro esotérico do judaísmo. E portanto, quando Nicodemos pergunta a Jesus como fazer para alcançar a plenitude do reino de Deus, que o mestre lhe diz necessário é nascer de novo, Nicodemos, para atestar, como ele acreditava que Jesus era o Messias, para confirmar que a reencarnação era um fato, volta a fazer uma colocação quase que ingênua. Mas Senhor, como posso eu já velho ficar de novo pequenino, eu que já tenho barbas brancas, e entrar novamente no ventre de minha mãe? Jesus olhou para Nicodemos e parece que eu estou vendo. Ele olhou para Nicodemos, fez um azinho assim, disse: para cima de mim, Nicodemos. Ele: para cima de mim, sou eu que estou dizendo. Jesus olhou para ele e disse: tu és doutor em Israel? Se tu não entendes quando eu te falo das coisas da terra, imagine se eu fosse te falar das coisas dos céus, que são transcendentes, para além da nossa capacidade de compreensão. Então necessário é renascer da água e do Espírito. Da água, renascer materialmente, e do Espírito, modificar-se aproveitando a reencarnação. Não basta reencarnar, é o que Jesus queria dizer. Não basta reencarnar para que você alcance a plenitude. É necessário aproveitar a reencarnação para modificar os nossos padrões interiores, ressignificar os valores da nossa vida interna. É por isso que nós já reencarnamos tantas vezes e ainda estamos marcando passo. É por isso que nós conhecemos o Evangelho de Jesus há séculos.
e ainda temos tantas dificuldades para superar tendências infelizes. Porque a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta e caminha pouco. Porque não nos determinamos a aproveitar a reencarnação. Então vejam que voltar à vida física é uma oportunidade magistral que o alto nos fornece, com todos os recursos, para que o espírito, a individualidade se refaça no caminho. O pior criminoso, a alma mais tombada no abismo moral, vai se reerguer graças à bênção da reencarnação. Isto vai acontecer. Só que uns se reerguem mais rapidamente e outros mais lentamente. André Luiz, que desdobrou a codificação espírita na sua coleção, nos mostra ou nos dá uma nesga profunda e bela sobre a beleza da reencarnação e as energias que são mobilizadas pelos espíritos benfeitores para que a gente volte à Terra. Gente, não é fácil reencarnar. Muita gente pode pensar assim: basta o espírito querer e ele volta. Não é assim. Não basta você encontrar um casal entusiasmado e aí você encosta para reencarnar. O processo é muito mais complexo do que a gente imagina. Tem as reencarnações mais simples, que são aquelas de espíritos profundamente endividados, que são guiados por forças superiores, e guiados por essas forças superiores, sua trajetória é levada pelo automatismo da vida física, até as reencarnações mais complexas, onde aquela existência, aquele espírito, aquela individualidade que já alcançou determinados méritos perante as leis morais da vida, sofrerá todo tipo de acompanhamento, de organização, de planejamento da sua existência, do gênero de provas que irá atravessar, das oportunidades do bem que irá produzir, daquele trabalho que irá ter uma repercussão junto à comunidade. E a partir daí, espíritos altamente competentes mobilizarão, analisando o mapa cromossômico, genético, até um mapa de ordem moral, para que todas as possibilidades sejam entregues a esta alma, a fim de que ela se recupere perante a consciência, perante os equívocos do passado. Vejam quanto nós movimentamos de espíritos amigos, de almas hierarquicamente superiores, para que um espírito possa voltar à matéria. A escolha dos pais, as necessidades da alma, é analisado até mesmo aquilo que não seria conveniente a pessoa passar agora, mesmo que tenha um débito. Deus é tão bom que Ele não cobra juros nos nossos débitos. E por analisar as nossas forças, às vezes, nós podemos resgatar erros que nós cometemos há mais de 1000 anos atrás, só agora. Porque se viesse antes, não teríamos capacidade de fazer. Se determinadas provas nos alcançassem agora, não suportaríamos o peso daquela situação. Então há, na verdade, um parcelamento do nosso processo de recuperação. É por isso que a gente lê em alguns romances espíritas, espíritos já nobres, mais avançados, que passam por determinado quadro doloroso, porque aquele quadro doloroso representa o final de seus débitos para com as vidas mais atrasadas que ele teve. Eu sei que está uma pincelagem muito pálida, mas dá para a gente imaginar a quantidade de forças, a complexidade que é a volta ao corpo físico. E principalmente hoje em dia, quando já há o planejamento familiar, o cuidado para que cada família não tenha tantos filhos como antigamente. Porque antigamente, há 50, 60 anos atrás, quando os espíritos precisavam reencarnar, a turma do outro lado dizia assim: você quer reencarnar? Vá para o Nordeste, vá para a África, porque lá as famílias tinham 10, 12, 15 filhos. Hoje, nem no Nordeste, nem na África,
porque as pessoas ficaram mais esclarecidas, compreenderam que as mulheres não são máquinas de reproduzir, há os cuidados dos contraceptivos, existem os anticoncepcionais, existe o problema da dificuldade da gestação de muitas mulheres. As mulheres anteriormente, bastava dizer assim, vamos ter um filho, já engravidavam. Elas eram imensamente fecundas. As de hoje têm que fazer tratamento, endometriose, cisto ovariano, trompa enrolada, problema de inidação, é uma confusão para a mulher engravidar hoje em dia. Os homens com problema de produção de espermatozoide, com dificuldades no saco escrotal, com problemas mentais, de cabeça, emocionais, o estresse da vida, as angústias do dia a dia, a insegurança econômica e financeira, tudo isso levando a um quadro de complexidade para que a alma retorne à vida física, aguardando a oportunidade maravilhosa. Certa feita estávamos numa reunião mediúnica e escutamos um espírito fazer uma colocação que eu nunca mais esqueci. E já se passaram 30 anos que eu vi essa comunicação. Foi quando o espírito disse assim, ele muito sofrido, ele disse, nós temos inveja de vocês que já estão na carne. Eu daria tudo para poder voltar ao mundo e apaziguar a minha consciência e remorso. Eu nunca mais esqueci isso. Porque quando a gente está aqui, a gente reclama de tudo. Está muito quente, está muito frio. O cabelo está estirado, a gente quer encaracolar. Está encaracolado, a gente quer esticar. O olho é amarelo, a gente quer que fique azul. Não é? A gente está sempre inquieto com as coisas e perdemos oportunidades magistrais. E eles do outro lado dizendo, queríamos estar no lugar de vocês. Porque fora da matéria, a sensibilidade do indivíduo é mais apurada. Então, desencarnado, a dor é mais dor, assim como o amor é mais amor. A angústia é mais intensa no mundo espiritual, assim como a alegria também é mais intensa. A felicidade ou a sensação de felicidade é mais plena na realidade visível, assim como o remorso é mais contundente no mundo dos espíritos. Fora da matéria, e é por isso que os espíritos que estão na sua grande maioria envolvendo a massa humana encarnada são espíritos em estado de conturbação, de conflito, de ansiedade, de medos, de angústias, psicologicamente destroçados, carregando o peso desarvorado do ódio, da mágoa, do ressentimento. E estes espíritos despreparados para a realidade invisível permanecem aqui mesmo, na nossa crosta, na realidade do mundo físico, pressionando os seres humanos que vivem no seu dia a dia. Se a sintonia e a lei de afinidade regem o universo, o que é fato, então imaginemos que nós auxiliamos a imantação desses espíritos a permanecerem aqui, porque eles despreparados não podem seguir adiante, e nós despreparados da vida mental, da vida moral, da vida interior, os auxiliamos a aqui permanecer, fornecendo a eles o alimento de que precisam, porque eles encontram em nós identificação dos mesmos conflitos, dos mesmos medos, dos mesmos anseios, das mesmas mágoas, dos mesmos ressentimentos, do ciúme, da desonestidade, da presunção, do arrebatamento, do entusiasmo deslocado, das viciações de qualquer espécie. Então vocês vejam que há uma retroalimentação, uma alimentação mútua. Eles alimentam em nós os mesmos conflitos que carregamos, e nós alimentamos neles os conflitos que eles carregaram ao desencarnar. Então, se é tão complexo e difícil a nossa reencarnação, vamos então avaliar o seguinte: se nós voltamos à Terra, é porque o alto, a divindade, através dos seus mensageiros, organizou e preparou a nossa volta. Ninguém está aqui aleatoriamente. Tudo foi adredemente preparado e organizado, mesmo que um de nós aqui não tenha participado da organização de sua volta, porque não teve mérito. Se tem o mínimo de mérito, a gente pode até dar palpite, fazer solicitações, pedir,
e de acordo com o mérito que a alma possui, ele será um partícipe da organização da sua futura reencarnação. Outros não podem. E ainda que a gente não tenha participado, é uma bênção voltar à Terra, para poder continuar a nossa trajetória. E quando a gente vem com um período organizado para a nossa etapa de vida. Todos aqui vieram com uma programação existencial, inclusive de uma cota de tempo. Então vamos supor que eu nasci para viver 80 anos, ok? Todo um fluido vital, o nome já diz, fluido da vida, é injetado no perispírito a partir da estrutura chamada duplo etérico, que é a energia mais densa que envolve o nosso corpo espiritual. Quando nós reencarnamos, nós trazemos uma cota de energia vital para viver o que foi programado por nós ou pelos nossos mentores do outro lado, a fim de que tenhamos aquele tempo previsto de 80 anos de existência. Mas chegando à Terra, acontece um fenômeno chamado amnésia. A grande maioria de nós não tem nem uma nesga de percepção de onde a gente veio, onde é que a gente estava antes de reencarnar, e muito menos quem nós fomos em vidas passadas. Por que é que isso acontece? Porque o espírito fora da matéria é uma alma, por mais atrasada que seja, que está numa realidade plástica, ok? Ou seja, uma realidade onde o mundo mental é mais vigoroso. E se for um espírito em condição mediana, moralmente mediano, ele vibra numa vibração muito mais, numa frequência vibratória muito mais intensa. Só para ilustrar, a matéria vibraria 1000 vibrações por segundo. O espírito mediano fora da matéria teria o seu corpo espiritual, cada molécula do seu corpo espiritual vibrando cerca de 10.000 ou 20.000 vibrações por segundo. Perceberam a diferença? A matéria e as moléculas vibram lentamente, 1000 vibrações por segundo. A gente fora do corpo, 20.000 vibrações por segundo. Quando a alma vai reencarnar, chegou o seu tempo, o que é que acontece? Ele começa a sofrer a redução de sua vibração, para que cada molécula do seu corpo espiritual, que Paulo de Tarso chamava corpo celestial, possa ser reduzido e se acople à vibração do mundo denso, do mundo da matéria. Só assim a alma renasce. Só assim o espírito consegue envergar um novo corpo, porque tem que haver adaptação. O perispírito adaptar-se à vibração da matéria. A redução da vibração do nosso corpo espiritual, da frequência vibratória, é o que provoca a amnésia. É o que provoca o esquecimento. Porque você, ao invés de se expandir, você vai se contraindo. É por isso que morrer, gente, é mais leve do que reencarnar. Reencarnar dói mais do que desencarnar. Porque desencarnar, teoricamente, você se expande. Reencarnar, você se contrai. Perceberam? Desencarnar, você volta para a vida do espírito livre. Reencarnar, você volta a ficar preso à matéria densa. Aí alguém pode dizer assim, mas a alma perturbada de um criminoso. Não, a condição aí é diferente. Eu estou falando, teoricamente, em linhas médias. Ok? O que é a natureza do espírito. Agora, o que é que acontece quando o espírito é apegado à matéria? Quando a alma tem muitos remorsos, quando a criatura carrega muitos deslizes graves sem solucioná-lo, o que é que ocorre? Vocês estão lembrados daquelas festas de rua, que tem as bexigas, as bolinhas, né? Quando aquelas bolas são cheias de gás hélio, quando a pessoa solta, elas vão para onde? Vão embora, né? Você vai vendo ela ficando pequeno, vai para o espaço, parece que está indo para o espaço. Se a bexiga é cheia de gás do oxigênio, o que é que acontece? A bexiga sobe? Não, você soltou, ela faz isso. Ok? Então, para ilustrar, uma alma problemática, como a maioria dos habitantes da Terra,
Ao desencarnar, parece estar cheio desse outro gás de oxigênio. A gente sai do corpo, mas não sai da terra. Já o espírito mais evoluído, quando desencarna, parece o gás hélio, vai embora. Ascende. O que é que atrai a alma para reencarnar? Claro, o karma está na consciência de cada indivíduo. A necessidade de voltar à matéria está no espírito. Então, o peso específico da alma é um dos elementos indutores para a necessidade de reencarnar. O que é o peso específico da alma? Toda mácula, toda mancha de ordem moral, toda atitude infeliz, toda deseducação mental-moral do espírito provoca uma queda vibracional que faz com que este espírito, quanto mais débito ele possua, mais ele está sujeito à força gravitacional do planeta. É por isso que ele não ascende. Ele fica mais ou menos nas esferas próximas à Terra. Isso está colocado de maneira muito bela e precisa pelo filósofo Leon Denis, nas suas obras magistrais, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte e No Invisível, quando o grande Leon Denis, ele estuda criteriosamente o corpo espiritual com a relação com a nossa vida moral. Pois bem, voltando ao nosso reencarne, eu vim com 80 anos, para viver 80 anos na Terra. A necessidade era para viver 200 anos, face aos problemas que eu trago. Mas como não dá para viver 200 anos na Terra, vim para 80 anos. E aqui, com amnésia, sem me lembrar, recordar dos dramas que carrego, e alguém já pode pensar assim, então o que vai valer você voltar sem saber o que tem que pagar? Não é verdade? Alguém já poderia indagar isso. Mas a doutrina espírita também explica o problema. Nós somos ainda tão frágeis que nós não temos estrutura, na nossa grande maioria, de encarar os graves erros cometidos no ontem. Não teríamos, ficaríamos vivendo deprimidos de uma maneira terrível. Se hoje, quando a gente machuca alguém, a gente às vezes tem dificuldade de encarar o remorso, imagine você recordar os graves problemas de 200, 300 anos atrás. Em sua misericórdia, a amnésia é uma benção. Porque a gente vai começar a escrever uma nova página. A gente carrega sim tendência, intuições, uma voz interior que é a voz da consciência, dizendo para onde devemos caminhar. Não se faz necessário eu saber que eu machuquei fulano ou cicrano. Se faz necessário eu entender a lei de amor que está no Evangelho. Se faz necessário, por exemplo, eu compreender que eu não devo fazer ao outro o que eu não gostaria que o outro a mim fizesse. É por isso que Jesus colocou que o amor cobre a multidão de pecados. Eu não preciso lembrar que eu machuquei alguém. Eu preciso crer que eu posso amar alguém. Eu não preciso ficar preso no passado delituoso. Eu preciso compreender que o bem que eu produzo agora vai apagar a mácula do passado problemático. Então, todos nós, ao trazer impresso na consciência a lei de Deus, já trazemos os estímulos de como devemos agir na vida. E o Evangelho é a apoteose que Jesus entregou à humanidade, para que a gente tivesse esta bússola para várias reencarnações. Se nós procedermos na vida conforme a proposta da Boa Nova, nós venceremos a nós mesmos e iremos ficar livres do nosso processo de evolução tormentosa. Pois bem, voltei. E aqui Fred com todas as fragilidades. Termino por ficar oprimido, deprimido por algum motivo, que nós vamos tratar isso na segunda etapa da nossa abordagem. E desesperado, descrente de mim mesmo, não apenas de Deus. Eu posso vir a cometer um ato insano, o ato de tirar a minha própria existência. Vamos supor que eu o faça com 50 anos de idade. Quantos anos eu tinha que viver? 80. Então, eu fiquei em débito de quanto? 30 anos, gente. 30 anos de energia vital que eu desperdicei de oportunidade. Então, o que é que acontece?
A pessoa que tira a sua existência, no quadro geral, claro que cada caso é um caso, e sempre a lei misericordiosa de Deus pesa mérito e demérito, mas em geral, quando a alma se expulsa do corpo, ela não rompe, em definitivo, sua ligação com aquele organismo. Até porque havia uma reserva de mais 30 anos de fluido vital entre o meu psiquismo, o meu corpo espiritual e o corpo que eu estou desprezando ao tirar a própria vida. O que é que isso irá acarretar de imediato? A imantação natural, a repercussão natural da ligação do espírito que se matou o corpo, mas que não se livrou da matéria. Morrer, todos nós iremos passar pela experiência. O problema não é morrer, é desencarnar. Morrer é quando cessa o fluido vital. Desencarnar é desligarmos-nos das sensações físicas, desligarmos ou descondicionar a nossa mente da matéria densa. Mesmo espíritos que desencarnam naturalmente, despreparados mental, emocionalmente, muitas vezes permanecem vinculados à matéria, à sensação material, não exatamente ao cadáver, a sensação material, não conseguindo se desligar das impressões físicas. Aí ele continua sentindo necessidades fisiológicas, sente fome, sente sede, sente vontade de excretar por urina, por fezes, sente cansaço físico, atonia, catatonia, cansaço, abatimento, depressão e tudo mais. No caso suicida, ele provoca uma ruptura, entre aspas, do campo vibratório, mas sem romper a imantação pelo fluido vital, pela energia animalizada que caracteriza a criatura, pois ele teria ainda um tempo para vivenciar. É por isso que muitas vezes aquele que tira sua existência, ele a complica mais ainda. Primeiro, porque permanece vinculado em geral ao corpo cadaverizado, até a dissolução daqueles 30 anos que ele ainda teria. É por isso que há muitos depoimentos graves e dolorosos. Vocês me perdoem, porque eu sei que esta parte, ela causa impressões amargas. Mas é apenas para que a gente, se alguém aqui não tinha ainda conhecimento desse fato, entenda a gravidade do ato. Ficou muito ruim isso? Vocês não estão se sentindo muito pesado, não? Por favor, alivie minha consciência agora. Posso continuar nessa linha de raciocínio? Quem concorda, levante a mão, por favor. Então vou continuar. Até os desencarnados o fizeram. Muito bem. Então, eis porque a gente vê muito depoimento, sobretudo, e eu até recomendo aqueles que desejam estudar mais a respeito, a obra monumental, recebida por Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, que foi o caso do grande escritor Camilo Castelo Branco, escritor português, que na obra usa o nome Camilo Botelho, se não me engano, para não ser identificado por causa dos familiares. Então, ele narra com muito detalhe o que aconteceu no pós-mortem, não só a ele, mas a um grupo de amigos conhecidos dele, escritores também, que cometeram o mesmo ato à época, no final do século XIX. Então, ele narra as angústias, e há muitos depoimentos da criatura se vê confuso e enlouquecido, vivo e ao mesmo tempo morto. Se vê na matéria em decomposição, e se vê ao lado dela observando o corpo em decomposição. Sente muitas vezes os vermes corroerem a matéria, e ele sente como se fosse nele. É um ato chamado repercussão magnética de imantação. Não é que o verme está comendo o perispírito dele, não. É apenas o processo da vibratório. Como ele tinha aquele tempo ainda para fruir da vida material, precisa esgotar aquele fluido vital para se livrar das impressões físicas. Depois deste momento de grande sofrimento, e eu estou falando de linhas gerais, não estou falando que todos os casos são idênticos,
Eles, no livro Memória, são levados para um ambiente chamado Vale do Suicida. Mas eu quero alertar aqui que nem todo suicida vai para aquele local. Se você lê, quem já leu e relê, vai identificar que aquele vale é um lugar que foi composto e pertence à colônia espiritual da Legião de Maria. Antes deles serem levados para aquela colônia de reeducação, os suicidas precisam queimar as suas energias mais conturbadas naquele vale. Ficam como que detidos naquela região, porque o caso deles é tão grave de natureza vibratória que se eles ficassem ao léu, andando aqui na Terra, poderiam induzir centenas de milhares de pessoas ao ato suicida. Face ao profundo desgoverno vibratório que apresenta. Então, a bondade do alto, para com eles e para com a humanidade, criou esse espaço. Deve existir outros, mas nós recebemos a informação apenas deste vale, que está ligado à colônia dos legionários de Maria, a mãe de Jesus, que incansavelmente trabalha para resgatar, recuperar moralmente os que tiraram a sua própria vida. Esse trabalho começou a partir da preocupação do Cristo e da própria Maria de socorrer Judas, depois daquele momento tormentoso. Muito bem. O estado vibratório da alma que tirou a própria vida é de tanto drama íntimo. Por quê? Porque quando a pessoa tirou a vida do próprio corpo, viu que não morreu. E isso bate com uma ideia muito interessante. O suicida, no fundo, ele não quer morrer. Ele quer parar de sofrer. Tanto é verdade que, geralmente, quem pensa em tirar a própria vida não o faz imediatamente. Tem aquele momento de incerteza. Tem aquele instante que diz, não vou pensar como vai fazer. Tem aquele momento que ainda para, quer se atirar de uma ponta e fica, e começa as pessoas conversando, ele vou, não vou. Porque no fundo nós sabemos que não há morte. E no fundo nós entendemos que tirar a própria vida é um ato que vai complicar a própria trajetória. Depois dos sofrimentos inenarráveis que são contados por Camilo Castelo Branco, atormentando aquela legião de almas que tiraram a própria vida física, eles recebem o amparo, porque não existe nenhum espírito que fica desamparado. Mas aí começa um drama profundo. Depois da loucura psíquica que viviam, em que perdiam a consciência se estavam vivos na Terra, se não estavam, sem compreender, como se eles tivessem um verdadeiro pesadelo que não acabava nunca. Depois de quase sempre durar o tempo de vida que ainda restava na Terra, a loucura maior demora mais ou menos o tempo que a pessoa ainda tinha que viver no planeta. Quando eles conseguem ser resgatados pelo cansaço de sofrimento, pela amargura profunda, exaustos, eles começam uma etapa de reflexão a respeito do próprio deslize. E aí começa uma outra etapa de sofrimento mais sutil, que é o remorso. O remorso não apenas dos erros cometidos na Terra, mas do erro maior de ter tirado a própria existência. Quando a criatura tira a própria vida física, ela interfere, ela coloca uma espécie de trombo na sua trajetória de evolução. Precisará muitas vezes mais de uma reencarnação de refazimento. Ou seja, dependendo de como foi o ato suicida, ele quebra de tal maneira a vibração do seu corpo espiritual que precisará de mais de uma encarnação só para recompor a vibração do seu corpo espiritual. Veja como a gente retarda a nossa evolução com o ato suicida. Estas reencarnações não são reencarnações de efetivo progresso, são reencarnações de reajuste. Muitos ex-suicidas, veja, eu estou citando muitos, estou dizendo que todo caso é esse não, reencarnam com profundas limitações mentais, quando disparou o projétil no cérebro. Reencarnam com desarticulações ou inflamações das articulações dos membros inferiores, porque se jogaram de ambientes elevados.
Sentem-se despedaçados com angústia que não sabem explicar, que faz parte do desequilíbrio vibratório provocado pelo ato em si. Renascem com tumorações do esôfago, da laringe, do estômago, pelo veneno que foi tomado. E isto são reencarnações de recuperação vibratória. Se não tivessem feito isto, poderiam estar dando continuidade às chamadas reencarnações de progresso efetivo. Matar-se, jamais. Não é solução. Por mais amarga que seja a situação. Jamais. É apenas elemento complicador. Porque aí, quando chegar o momento daquele espírito retornar, voltará para ter que voltar a viver as mesmas provas que ele não suportou, acrescentadas pelo deslize do suicídio. Então, ele acrescenta um peso maior à sua cruz de recuperação. Valeu a pena? Não. Eles voltam para dizer: não faça isto. Divaldo Franco teve uma experiência que ele já narrou, de uma irmã dele que teria cometido o ato. E ele, perturbado mediunicamente quando era um jovenzinho sem conhecimento espírita, chegou a pensar no ato. E ele disse que viu a irmã, apareceu e disse: Di, não faça isso, Di, não é solução. E aí ele teve um choque tão grande que desmaiou. Foi a salvação dele. Então não é solução, é apenas elemento de complicação. 10 e 15, 10 e 10 a gente vai dar uma paradinha. Então vejam que coisa interessante a gente parar para refletir o seguinte: por que é que tanta gente está pensando em tirar a própria vida na atualidade? Psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, psiquiatras em geral, estudiosos do comportamento humano estão perplexos. Porque crianças, jovens adolescentes, jovens, adultos de variadas idades, estão, 1, caindo no quadro de depressão. 2, vivenciando pânico. 3, tentando tirar a própria vida. 4, infelizmente alguns conseguem. Lamentavelmente o número considerável. Por que isso estaria acontecendo, gente? Não é fácil detectar o problema, porque é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Primeiro, todas as escolas da psicologia, da psiquiatria, desde Sigmund Freud, passando por Carl Gustav Jung, aprofundando-se pela psicologia transpessoal, caracterizam que nós somos seres muito mais complexos do que a gente imagina. E quando a gente leva em consideração as reencarnações, nós passamos a compreender que sem a reencarnação fica mais difícil a gente entender os traumas, os complexos, a insegurança que crianças vêm apresentando no dia de hoje. Sem querer criticar especificamente as redes sociais, porque a tecnologia veio auxiliar a humanidade também. Nas redes sociais a gente pode mandar mensagens lindas, pode salvar vidas, pode reerguer existências, pode propagar o bem, mas infelizmente cada elemento na Terra recebe maior força de impressão da natureza moral dos seus habitantes. Infelizmente, a maioria utiliza as redes sociais para perturbação, para as coisas fúteis, vulgares. E a vida que nós levamos de objetos, de ter coisas cada vez mais descartáveis, está produzindo cada vez mais famílias inteiras, sem qualquer noção do sentido da vida, sem qualquer percepção, por exemplo, sobre o que é existir. Nossas crianças, nossos jovens, estão se tornando adultos com vazio existencial. Grande parte das pessoas com depressão, uma das causas é o vazio existencial. Por que eu vivo? Por que eu estou sentindo isso? Por que meu pai e minha mãe é assim? Por que eu sou assim? A não aceitação pessoal, a dificuldade do relacionamento com o outro,
Nós podemos começar essa análise desde o momento que a Terra está vivendo de transição planetária. A transição planetária significa dizer que grande leva de almas, nas mais variadas condições, estão reencarnados hoje na Terra. Desde os mais complicados karmicamente, até espíritos maravilhosos que estão na Terra para fazer a nossa humanidade progredir. Infelizmente, tudo é potencializado numa faixa de transição, as coisas boas e as coisas ruins. Se é verdade que tem muita gente com depressão, se é verdade que tem muita gente sofrendo de outras doenças da alma, como pânico, como angústia, como ansiedade, também é verdade que nunca se fez tanto bem na Terra como hoje em dia. Também é verdade que nunca se falou tanto de espiritualidade como nos nossos dias. Também é verdade que nunca a luz do bem se espalhou no nosso planeta como nesses dias. Então nós estamos buscando o equilíbrio do processo. Não é fácil, porque os conflitos humanos criam uma aura planetária, gente. Olha que eu estou partindo do todo, depois vou falar dos indivíduos. Como nós temos a aura, nós não temos uma aura, que é a nossa energia em volta da gente, existe também a aura coletiva, que é o campo magnético em torno da Terra, caracterizado pelos habitantes da Terra. Como nós vivemos em conflito, a nossa mente produz constantemente energia tóxica. As pessoas angustiadas, as pessoas com medo, as pessoas assustadas, as pessoas deprimidas, sonombática, soturna, sonombática, cadavérica, sepulcral, as pessoas que vivem atormentadas, agitadas, perturbadas, elas estão emitindo uma energia plúmbia, cor de chumbo, formada por partículas densas. Isso são bilhões de mentes encarnadas, irradiando conflitos. Que tipo de aura tem a Terra, então? Vocês sabem? Luminosa ou obscura? Obscura. Mesmo com raios de luz que aqueles que já se voltam para o bem estão produzindo. Veja o que acontece. É um processo de alimentação mútua. Se eu estou num ambiente de perturbação e conflitos mentais, emocionais, e eu tenho os meus, sem nenhuma base de ordem moral para resistir, sem nenhuma orientação de espiritualização, mais facilmente eu irei absorver e me intoxicar dessas forças. É por isso que muita gente não sabe, porque olha, do nada, a gente recebe muita gente que usa a famosa expressão, do nada eu comecei a sentir um aperto no coração. Bom, primeiro que não foi do nada, foi de alguma coisa. Neste caso, se é que foi mesmo do nada, entre aspas, a nossa mente, que é uma antena parabólica, capta esses fluidos perturbados desses milhões que estão à nossa volta. E se nós não tivermos mecanismos de defesa moral e espiritual, nós iremos absorver, e de alguma maneira, se tivermos alguma tendência nesta direção, facilmente transformaremos aquela indução fluídica em uma atitude mental, emocional nossa. Recordamos Jesus: vigiai e orai, para que a gente não absorva esses miasmas mentais, essas vibrações de conflito que envolvem o nosso planeta ainda na atualidade, as inquietações. Agora, somem-se a isto. Eu falei nos conflitos dos encarnados. Os espíritos aos milhões perturbados em conflitos que estão em torno de nós. Por isso, a vigilância do nosso campo mental. Vigiar a nós mesmos, as nossas tendências. Ah, mas é porque quando eu era criança, meu pai me espancava. Eu sei que isso causa um trauma. Porém, se você já tem a bênção do conhecimento espírita, desligue-se, esforce-se para sair do passado. Busque um terapeuta, busque um tratamento médico, precisa, e busque o tratamento espiritual de renovação. Não fiquemos presos àquilo que nos ocorreu lá atrás, por mais doloroso que tenha sido.
É preciso olhar para o amanhã, construindo esse futuro no presente. Porque cada um de nós recebe de volta o que plantamos no passado, assim como o nosso futuro será uma repercussão do que estamos fazendo hoje. Precisamos nos livrar do ontem, naquilo que é negativo, aprendendo apenas as lições que aquele problema nos trouxe. Não é descartar como se ele não tivesse existido. É aprender as lições, fortalecer o mundo interior e prosseguir. Vamos falar da depressão. O que é a depressão? O nome já diz, né? Geograficamente. Se você vem numa planície, ok? Você vem no campo. Mais adiante o campo faz isso. Como é o nome daquilo? É uma depressão no terreno. Portanto, depressão é um declive, é um mergulho. A pessoa que está com depressão está num declive interior. Por que é que um dos sintomas da depressão, em certo nível, é um peso que a gente sente no tórax, um aperto como uma garra no coração? Quem teve narra esses sintomas, não é? Levando a pessoa a deitar na cama ou ficar escorado no sofá o dia todo. Quem tiver sentido isso, fuja de sofá e cama. Porque isso é uma implosão psíquica. Sua própria energia deprimida está voltando-se para dentro de você. Como não é uma energia saudável, você vai se sentir mal. Qual a causa? Existem várias causas para a depressão, não existe uma só. Por exemplo, existe depressão medicamentosa. Olha que interessante. Uma pessoa começa a tomar um remédio para emagrecer. Pode ter um componente químico naquele medicamento que desequilibra a sua produção de dopamina, serotonina e noradrenalina. Você pode começar a sentir depressão. Se começou a partir do remédio, ligue para o seu médico. Ele provavelmente vai suspender e passar outro. Existe a depressão de origem genética, ou seja, há casos da sua família de depressão aguda. Mas Fred, como é que Deus permite que alguém nasça com a predisposição genética a uma doença tão grave? Porque a depressão é uma doença. Nada é por acaso, gente. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. As almas que reencarnam numa família, em geral, são espíritos que formam um grupo de almas com afinidades que significam para coisas boas ou problemáticas. Então, aqueles espíritos que nascem numa mesma família, em geral, são almas que trazem núcleos de conturbação, de perturbação, às vezes da mesma natureza ou de natureza diversa, que se atraem por identificação de necessidades espirituais. Por isso que nasceram naquela família. É a afinidade que os espíritos apresentam. Então, eu nasço numa família predisposta à depressão, porque eu também trago um núcleo de imantação para gênero de experiência dessa natureza. Isso é a explicação espiritual para a predisposição genética, que muitas pessoas nascem porque na família já tem uma história. E às vezes é ele mesmo de volta. Ele foi o bisavô dele, que retornou como bisneto. Não solucionou os problemas de consciência e pode retornar com as tendências depressivas. Veja, algumas coisas se encaixam. A ciência ainda não consegue, diz apenas que é a genética. Sim, mas o que provocou isso na genética? Como muitos não são crentes na vida espiritual, acham que é obra do acaso. É circunstancial. Mas a genética mais avançada já está acabando com essa escravização da genética. Não é? Quando surgiu na década de 50 o estudo e o conhecimento mais profundo do DNA, ácido desoxirribonucleico, tudo era genético. Fulano é ciumento, é a genética. Fulano está com dor de barriga, é a genética. Fulano fez isso, é genética. Não. Começou-se a descobrir que mesmo sendo a pessoa apresentando um quadro de predisposição genética, você pode alterar a mesma genética através da maneira como você vive. Dr. Bruce Lipton, na obra Biologia da Crença, aborda isso com muita precisão. Ele era ateu, materialista, e diz nesse livro: me tornei convicto de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, estudando as células, estudando o DNA.
O Dr. Matsuo Mukarami fez pesquisas com diabéticos e mostrou que os diabéticos sorridentes, confiantes na vida, com gratidão, eles diminuem a taxa de glicose no sangue. Ou seja, a maneira de se viver mentalmente, construtivamente, age sobre a saúde do nosso corpo. Já outras pesquisas tinham detectado que uma pessoa que tem predisposição, por exemplo, a certas tumorações ou a certas enfermidades, se a pessoa vive com compaixão, com generosidade, na hora que vai partir um RNA mensageiro, na intimidade da célula, do DNA, para informar o surgimento da doença, partiria um outro RNA mensageiro positivo, anulando o negativo e desfazendo a predisposição kármica negativa. É o amor que cobre a multidão de pecados. Nós não somos escravos da genética. Embora a genética exerça influência importante, não somos escravos da genética. As qualidades morais, já sabemos, não vêm dos pais, vêm do próprio indivíduo. Os pais contribuem com os seus gametas, contribuem com a sua parte da formação do corpo, mas a moral, a tendência, o espírito traz com ele. Então, Jesus ensina a mesma coisa que o Mukarami disse. Quando o diabético sorri, tem gratidão, ele move 23 genes positivos para ajudá-lo a equilibrar a glicose no sangue. Gente, Jesus falou isso, vocês sabiam? Aonde Jesus falou isso? Vê só. Ele falou no contexto da época dele. Quando Jesus ia curar, o que é que ele fazia? Tu crês que eu possa te curar? Ele perguntava, né? Jesus não fazia isso por acaso não, gente. Nem ele podia explicar na época. Ele perguntava para fazer a criatura mover dentro dele aquilo que a gente chama de fé, que é uma energia altamente construtiva. Quando a pessoa dizia, eu creio, Senhor, ele estendia a mão e através da sua indução magnética superior, ele proporcionava a cura, mas quando terminava ele dizia, vai, tua fé te curou. Por que Jesus dizia isso? Porque na época, Jesus não podia dizer assim, vai, dentro do teu ácido desóxido-ribonucleico, ribossoma compartilha. Ele podia dizer isso? Há 2000 anos atrás. Então Jesus era sábio. Ele não ia falar uma palavra que ninguém ia entender. Hoje a medicina está explicando para a gente. Use a fé, creia, seja positivo, construtivo e você muda a sua vida. Inclusive fisicamente. Só que Jesus não podia especificar isso. Como quando ele devolveu Lázaro à vida do corpo, ele disse, o sono dele não é para a morte, Lázaro apenas dorme. Mas ele não podia dizer que Lázaro estava no estado letárgico ou cataléptico. A letargia é um estado mais profundo da catalepsia. Ele podia, porque não existia esse nome na época. Por isso que na filha de Jairo, ele falou a mesma coisa. Ele olhou para a filha de Jairo, a garotinha, e disse, ela não está morta, ela apenas dorme. Estendeu a mão e disse, Talita cumi, menina, levanta. Com autoridade moral, fez ela voltar para o corpo. Só isso. Ela ainda estava ligada ao corpo físico, assim como Lázaro. Então, geneticamente, nós nascemos com certas predisposições, que na verdade é a informação kármica. Você, lembra que eu falei no início, a preparação para a gente reencarnar? Quando a gente tem mérito, a gente participa. Quando não tem, os mentores analisam aonde é melhor a gente reencarnar, quais os pais que apresentam a predisposição, aqueles que têm vinculação com a gente nos deslizes do passado, e bota a turma tudo junto. Ah, meu Deus, como é que Deus me deu um filho desse? Deus não deu um filho desse para você, não. Deu um filho que você tinha necessidade, que faz parte da sua história pregressa. É só isso. São almas com quem nós temos que ajustar emoções, sentimentos, afeto. O problema é que a gente quer sempre o melhor, né? A gente quer colher até o que não planta. Se você planta um pé de banana, na hora de colher vai querer colher maçã? Não vai colher a banana. Assim é na lei moral da vida. Aí o espírita fica sonhando com a informação que está vindo espíritos lindos, maravilhosos, de dimensões superiores, né? Aí quando nasce netinho, então, quando é neto, porque eu já ouvi de avó, olha, eu acho que esse menino é cristal. Aí quando a criança cresce, a vê que é latal, resíduo do umbral. O menino é os pés da besta. Aí fica ofendido, meu Deus,
Eu pensava, não disseram que estava na transição? Tá vindo os bons, está vindo o restante que ainda precisa ter a última oportunidade. Então, geneticamente, a predisposição à depressão faz parte do histórico evolutivo das almas. Existe também a depressão de fundo psicológico, que é a grande maioria. De fundo psicológico. E a dificuldade que a gente tem de lidar com perdas, por exemplo. A gente é muito frágil para perda. Rompeu o relacionamento afetivo. Ah, meu Deus, eu não sei viver sem fulano. Vou me atirar de cima de um pé de coentro. Como a gente se fragiliza. Eu atendi há pouco tempo atrás um garoto, 15 anos de idade. Chegou com uma depressão, disse que foi que houve. Tentando descobrir qual foi o gatilho que detonou aquilo. Se foi um problema familiar, se é um problema da consciência dele. Disse, não, é porque eu acabei o namoro. Mas tão jovem. Eu disse, quanto tempo você namorava com a moça? 2 meses. Ai, meu Deus. Disse, meu filho, você ainda vai se apaixonar tanto, né? Mas Fred, mas está doente, se aproveite, sem masoquismo. Quem não sentiu a dorzinha dessa não sabe o que está perdendo. Porque é um aprendizado para a alma. Eu sei que dói, que a gente sangra. Tem gente que não consegue lidar com isso. Não vai nem no restaurante mais que ia. Não pede nem um prato, porque não como mais filé parmegiana, porque fulano gostava de filé parmegiana. Coma! Enfrente o filé. Na hora de morder, ele gostava disso aqui, morda. É assim que a gente vê esses nossos fantasmas. Tudo passa. Tudo passa. Quando a gente está apaixonado, acha que nunca mais vai se apaixonar. Vai. Tem um amigo nosso que eu conheço. Amigo não, companheiro que eu conheço. Ele já encontrou a 5ª alma gêmea. Que coisa linda, não é? Não desistiu de procurar. Veja, tudo passa, gente. Quando a gente está vivendo certa situação, a gente acha que aquilo nunca vai passar. Eu já tive uma oportunidade, não sei se eu já contei aqui em Caruaru, que uma vez eu tinha 16 anos. E eu acho que foi assim a minha primeira paixão. Uma amiga nossa, de grupo de jovens, nós tínhamos um grupo de jovens, jogava esporte, praticava esporte, fazia teatro, era muito legal. E nós éramos só amigos. E de repente, eu não sei por que cargas d'água, ela olhou para mim diferente, eu olhei para ela diferente. E aí surgiu aquele clima, né? E foi uma coisa gostosa, bonita. Quando a gente estava sentindo aquela paixão, a triste foi morar em São Paulo. Vocês imaginam o sofrimento que foi. Vocês têm uma ideia? Eu não podia ouvir falar o nome de São Paulo. Eu não podia ver um ônibus da Itapemirim. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Mas doeu. Doeu muito. Gente, eu chorava demais. Minha primeira paixão. Só via como era a pessoa, era alegre. Mas depois de tantos anos com aquela figura, desde os 10 anos não tinha visto nada daquilo. E aí passou, mas o tempo passou e passa, e aquilo desapareceu, a gente namorou, conheceu, foi lindo. Com 28 anos de idade, quando eu chego em casa do trabalho, a nossa amiga, eu senti aquele baque no coração. Eu disse, não era por nada, né? Eu disse, depois de todo aquele tempo, como é que eu vou revê-la? Porque marcou minha vida 16. Mas eu vou voltar para o assunto, porque vocês não estão interessados nisso não, né? Tá? A gente adora a vida dos outros, né? Mas é só para terminar a ilustração. E aí eu tomei banho, daqui a pouco ela chegou. Com a mesma alegria que ela tinha. Mesma alegria. Ela falando assim, sem parar, que ela é muito expansiva. Eu sempre fui muito tímido. E aí eu fiquei olhando para ela falando, e eu pensando comigo, meu Deus, como é que eu fui apaixonado por uma coisa dessa? Quer dizer, sem desmerecer, a coisa que eu quis dizer assim, ela é uma pessoa maravilhosa, uma amiga fantástica, mas não estava sentindo mais nada. Ou seja, tudo passa. Sem demérito, valeu a experiência. Então a gente tem dificuldade de lidar com perdas. O emprego, perdemos o emprego. Claro que a gente fica preocupado, temos as contas a pagar. Mas muitas pessoas entram em desespero imediato. Perda de ente querido, a dificuldade que a gente tem de lidar com a partida do nosso amado, da nossa amada para o mundo espiritual. Temos uma dificuldade tremenda. Até espíritas
que convivem já há tanto tempo, vêm falar desencarnação, desencarnação, eles continuam vivendo, mas na hora que chega na casa da gente. Eu já vi espírito assim ficar no desespero. Diz, calma, fulano. Não, mas por que minha mãe? E por que tinha que ser a mãe dos outros? E mãe de espírito não morre não? Eu tenho que falar duro com ele. Você acha que mãe de espírita não desencarna não? É só mãe de católico, de evangélico, de budista. Tive que dar uma sacudidela nele. Por quê? Respeitando a dor, porque a dor da saudade é normal. A gente sente. Minha mãe desencarnou vai fazer 40 anos. Até hoje eu sinto saudade dela. E olha que eu já vi espiritualmente. Meu pai desencarnou há 32 anos atrás. Sinto falta da figura dele. É normal, quem ama tem saudade. Não é verdade? Quem ama sente saudade. Dizer que espírita, por exemplo, não chora quando parte um ente querido, gente, pode chorar, se tiver vontade. O que a gente não deve fazer é chorar com rebeldia, com revolta, com não aceitação, porque aí já mostra o desequilíbrio nosso perante a lei. Mas sentir saudade, sentir que vai fazer falta fulano, claro. Se alguém diz para mim, Fred, eu te amo, e eu desencarnar e a pessoa derramar nenhuma lágrima, eu venho puxar o pé, com certeza. Que amizade é? Edson diz, Fred, eu te adoro, eu desencarno, ele diz, não, Fred era espírita. Não, quero que Edson sinta, poxa, era tão bom ter Fred aqui, né, Edson? Por favor, viu? Pois bem, então, depressão por dificuldade da gente lidar com as perdas, que a gente chama de perda, e na verdade não é. Perda, olha o que Jesus diz lá no Evangelho, é preferível que entreis na vida com um só olho, do que terdes os dois e venhais a perder a alma. Portanto, depressão de fundo psicológico, a nossa fragilidade emocional, nossos medos, nossos temores, que agora, depois do intervalo, quando eu voltar, nós vamos falar sobre como está estruturada essa família agora e falar sobre a depressão obsessiva por influência de espíritos, tá certo? Mas antes de liberar vocês, por gentileza, aonde a gente vai, sempre a gente leva a gente em trabalhos sociais, e eu estou divulgando, está ali exposto numa mesinha, esse livro de Marta, nossa mentora espiritual, Ajuda-te. São mensagens para o nosso dia a dia, muita gente está utilizando o Evangelho no lar. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Olha os temas que temos. Ajuda-te, perante a dor, sombras, egolatria, apego, autoestima, ir à luta, alegria, misericórdia, calma, em família, sofrer por antecipação, doenças, não julgueis, recomeçar, ganhos e perdas, quando a lágrima cair, como Deus te ouve, conversa, medo, vence a ti mesmo, fugas, o caminho, pensa neles, se erraste, caminhos para a felicidade e a luz de Assis, com a oração. Então, é um livro muito bonito, de mensagens curtas, para o nosso, dá para levar na bolsa, essas bolsas que parecem de mulher, que parecem uma arca de Noé, ou levar no bolso, para a gente que gosta. E tem também esse CD que foi o pessoal da Paraíba, a gente tem um trabalho social lá em Goiânia, eu não tinha nem escutado, eu vim escutar ontem. Eles pegaram a gravação de vários áudios de mensagens de Marta e fizeram esse CD. Botaram uma música ali, dispense a primeira parte com uma música que eles fizeram lá. Mas escutem essas mensagens, se vocês quiserem adquirir, também está exposto ali. Também serve para afastar dengue. Basta botar a capa, ok? Vamos dar um... Você quer dar um aviso? Nosso Edson vai dar um aviso e vamos dar um intervalo de 15 minutos. E voltamos daqui a pouco. Muita paz.